Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, passando aqui, amados, para trazer-vos mais um pedacinho do maná dos céus. Hoje eu quero comentar o capítulo 3 de Efésios. Eu vou fazer esse comentário até o versículo 13. Então eu vou ler. Amanhã eu estarei fazendo do versículo 14 em diante. O capítulo 3, ele fala sobre o mistério da vocação, o chamado para o apostolado do apóstolo Paulo. Ele diz assim: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dado, como me foi este ministério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Pelo que quando ledes depois, perceber a minha compreensão do ministério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelada pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiro de um mesmo corpo e participante da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado, segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, a riqueza incompreensível de Cristo, e demonstrar a todo qual seja a dispensação do ministério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora pela Igreja multiforme a sabedoria de Deus seja conhecido dos principados e potestades nos séculos, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais na minha tribulação por vós, que são a vossa glória. Muito bem, amados, nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele defende o seu ministério de apostolado. O capítulo 3, do versículo 1 até o 7, o apóstolo declara seu ofício, o seu sacerdócio, a sua qualidade e o seu chamado a este ministério. Do versículo 8 a 12, ele fala sobre que, além disso, sobre os nobres propósitos que é chamado para o ministério que agrega a uma ação de graça. Então vamos analisar. Por ter pregado doutrina da verdade, o apóstolo estava preso. Veja bem, por esta causa, diz ele, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por vós, os gentios. Então, por pregar o Evangelho, o apóstolo agora estava em prisão, estava preso, mas era prisioneiro por causa do Evangelho de Jesus. Era o objeto de proteção e cuidado especial enquanto sofria por ele. Todas as ofertas de graça do Evangelho e a nova de grande gozo que contém
O apóstolo fala sobre as ricas graças de Deus e a grande manifestação pela qual o Espírito opera. Ele fala sobre a graça nas almas dos homens, o ministério desse propósito de salvação. Essa salvação que esteve secreto, que esteve escondido por meio de Cristo. Isso não foi tão claramente mostrada em épocas anteriores a Cristo, como aos profetas do Novo Testamento. Este era a grande verdade dada a conhecer ao apóstolo, que Deus chamaria o gentio à salvação, que Deus estava chamando o gentio para compreender essa salvação, para participar dessa salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Que Deus estava operando uma obra eficaz do poder divino, desse poder divino que acompanha os dons da graça divina, como Deus nomeou o apóstolo Paulo para o ofício, assim o equipou para que ele exercesse o ministério do apostolado. Do versículo 8 em diante, nós vamos ver que, até o versículo 12, que Deus promove para o cargo de honra o homem chamado Paulo e o faz sentir-se abaixo, como se fosse um dos mais humildes ao próprio olho de Deus. Onde Deus dá graça para ser humilde, ali dá toda a graça necessária. O apóstolo fala qual alto, ele fala de o poder de Jesus Cristo. Ele nos transmite aqui da riqueza inescrutável das riquezas de Cristo. Embora muitos são enriquecidos com esta riqueza de qualquer jeito, de qualquer maneira, mas o apóstolo quer demonstrar o grande favor que nos seja pregado a nós, que nós seja oferecido. Se não formos enriquecidos com elas, a nossa própria falta. A primeira criação, quando Deus fez todas as coisas do nada, e a nova criação pela qual os pecadores são feitos novas criaturas, pela graça que converte a Cristo. São convertidos a Deus por Cristo. O apóstolo apresenta a riqueza que são tão inescrutável e tão segura, como sempre, ainda enquanto os anjos adoram a Deus, os anjos adoram a sabedoria de Deus, da redenção de sua igreja. Ao mesmo tempo, o apóstolo demonstra a ignorância dos homens carnais, que se acha sábio aos seus próprios olhos, condena toda a tolice que o homem pratica. E ele diz: por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Então ele mostra que, no capítulo 2, nós vemos ele falando sobre a eficácia da salvação estendida aos gentios. E por causa do gentio, ele estava preso. Ele se tornou prisioneiro, porque pregava o evangelho de Cristo. Se é que tendes ouvido, ele falou, a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dado. Porque muitos não ouvem a dispensação da graça, não presta atenção na palavra da salvação. Pelo quando o apóstolo diz, quando muitos estão lendo
eles podem perceber a compreensão do ministério de Cristo. O apóstolo ele procura transmitir de uma maneira bem clara para cada um de nós o ministério pela qual ele foi proposto, a qual ele diz que no outro século não foi manifestado aos filhos dos homens como agora tem sido revelado pelo Espírito Santo aos seus santos apóstolos e profetas. Os patriarcas, os profetas, eles não receberam essa revelação, a qual foi revelado aos próprios apóstolos de Jesus, ao próprio apóstolo Paulo pelo Espírito Santo. Essa revelação esteve oculto aos profetas. E ele agora, o apóstolo, diz que essa mensagem ela é estendida aos gentios, que são os co-herdeiros de um mesmo corpo. Eu vos disse que nós ainda não éramos cidadãos dos céus, nós somos concidadãos dos céus. E agora nós também não somos ainda herdeiros, nós somos co-herdeiro, co-participante de um corpo, participante da promessa em Cristo. Isso ocorre pelo meio do Evangelho, diz o apóstolo no versículo 6, da qual foi feito, ele diz, da qual ele foi feito ministro pelo dom da graça de Deus que foi dado segundo a operação do seu poder. E aí ele se compara como sendo um dos mínimos de todos os santos, da qual foi dado pela graça de anunciar entre os gentios por meio do Evangelho a riqueza incompreensível de Cristo. Então, essa riqueza que muitas vezes nós não compreendemos, achamos que temos que viver uma vida de prosperidade. Muitas vezes não compreendemos quão ricos somos na presença de Deus. E o apóstolo diz, demonstrar a todo qual seja a dispensação do ministério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Foi Deus que criou todas as coisas. O ministério da salvação do povo gentil que somos nós, ele esteve oculto em Deus. E para que agora, diz ele, pela igreja, através da igreja de Cristo, a multiforme igreja, a sabedoria de Deus seja conhecido dos principados e potestades nos céus. Então, diante da glória nos céus, a igreja de Cristo é conhecida agora, através da própria sabedoria divina. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, essa igreja, a multiforme igreja, ela é manifesta, é apresentada nos céus, diante de todos os anjos nos céus, através de Cristo Jesus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, o nosso Senhor, no qual, diz ele, temos a ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. É pela fé em Cristo que nós podemos entrar na presença de Deus. Antes nós não poderíamos nem orar, mas agora podemos orar com ousadia e entrar no santuário de Deus com confiança pela fé nele, em Cristo. Portanto, vos peço que não vos desfaleçais na minha tribulação, por vós que são a vossa glória. O apóstolo está preocupado que a igreja não venha agora a passar por desistir da fé, porque soube que o apóstolo estava preso. Se fosse nos dias atuais, amado, se eu, Gregório Louveira, fosse preso por causa do Evangelho, muito se escandalizaria, diria, mas também ele desafiou a autoridade, bem feito para ele. Mas o apóstolo está dizendo, não desfaleça, por causa
vocês estarem sabendo que eu fui prisioneiro por causa do Evangelho de Cristo. Esse, amado, é mais um pedacinho do maná dos céus que eu, presbítero Gregório, trago para vós nesse dia de hoje. Que Deus vos ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Amém e amém.